muito obrigado a todos aí pela audiência. Eu espero poder colaborar um pouco aí, falar do mercado português de TI. A gente tem bastante número, bastante informação interessante para vocês saberem o que está acontecendo aí nessa época tão complicada que a gente está passando, né? E vim aqui da minha colaboração do Brasil, né? Falar um pouco de português, colaborar com o pessoal aí na Europa. Lucas, si puedes compartir la pantalla, porque no la vemos. No estamos bien. Sí, no pasa nada. Es porque hemos puesto la pausa y hemos puesto tu foto también la presentación. Sí. Así es. Culpa minha. No pasa nada. Estão vendo agora? Sí, lo estamos viendo ya. Agora sim, tem um slide, sim. Agora sim. Era para eu fazer uma introdução mostrando o meu rosto, mas melhor vocês não verem como meu cabelo ficou com essa época de pandemia. Sim, como o meu também está muito bem. Mas então vamos lá. Eu vou falar um pouco da Context para vocês saberem quem nós somos e então a gente falar um pouco do mercado europeu de TI e então passar para o mercado especificamente português, que deve ser muito mais do interesse de todos aqui, né? Bom, a Context aqui vocês podem ver alguns dados. A Context é uma empresa de inteligência de mercado com mais de 275 funcionários e operações em mais de 20 países, e a gente tem aí mais de 35 anos de experiência em levantamento de dados de TI. Ou seja, pouco depois do surgimento do primeiro PC, a Context, né, o fundador da Context, iniciou aí esse trabalho de coleta de dados no mercado e criação de relatórios para os fabricantes do mercado de TI. E com isso, a Context criou a maior base de dados de venda de TI no mundo todo. Então, nós temos um volume de dados realmente grande para poder afirmar as coisas que a gente apresenta nos relatórios, né? Hoje, nosso painel de distribuição é uma referência aí em toda a Europa, né? Nós temos aí cobrindo toda a cadeia de suprimentos, desde o fabricante, passando pela distribuição, pelos revendedores e então indo para o consumidor final. Então, como nós chamamos, né, nas rotas do mercado, os termos são sempre em inglês, né? Então, o sell-in, sell-through e as vendas diretas e indiretas, né? Então, tudo isso aqui são dados que a Context, são relatórios que a Context apresenta para o mercado. Falar um pouco das tendências na Europa. A gente pode ver que a Europa aí nas últimas, partindo aí da semana 7 desse ano de 2020 até a semana 23, que compreende aí o período do começo do mês de junho, quando nós montamos a apresentação, esses dados eram os que estavam disponíveis ainda, né? Então a gente está aí com um atraso de 2 semanas. Mas a gente pode ver aqui como os números foram progredindo, né? Então, na linha mais clara, vocês veem a relação percentual dos números em 2019 e agora em 2020. E é clara a recuperação aqui, o que se chama, né, no V-shape, né, o formato em V da recuperação. Aqui na semana 13 é quando se iniciou o lockdown e aqui na semana 16 foi quando a coisa realmente tomou uma forma mais agressiva aí em termos de fechamento de empresa, comércio e tudo mais. Então, a recuperação a partir da semana 16 para 17 começa com a reabertura e as pessoas já se acostumando melhor a como trabalhar remotamente e seguindo a vida, né? Aqui a gente fez uma comparação bastante interessante de como se comportou o mercado de TI, né, em vendas no oeste europeu, em comparação com o leste europeu. Então,
à direita da sua tela, você tem o gráfico sobre o leste europeu, que vem sofrendo um pouco, vamos dizer, mais tardiamente, né, um efeito um pouco mais tarde do que aconteceu na pandemia. E aqui no lado do oeste você vê uma parte substancialmente, como eu disse anteriormente, acontecendo aqui no momento do lockdown, e uma recuperação quase plena, né, já agora nas últimas semanas. Então a gente quer aqui destacar a gente fez os gráficos de cada país, né, da Europa, especialmente aqui muito mais do oeste europeu, e destacar que Portugal está numa posição melhor nessa semana 23, né, que foi a semana última que a gente levantou, com relação, aqui está Portugal, vocês podem ver, com relação à mesma semana no ano anterior, no ano de 2019. Então, Portugal parece assim ter sofrido um impacto muito forte, mas tomou medidas bastante interessantes que permitiram uma recuperação um pouco mais consistente, se você comparar com os outros países aqui que a gente está apresentando. Lembrando que a linha escura é sempre desse ano atual e a linha mais clara é do ano anterior, para efeito de comparação. Aqui a gente tem a Polônia seguindo forte como um país do leste europeu. A gente mostra aqui como as coisas vão se desenvolvendo lá, também, na mesma linha. E aqui a gente quer mostrar a retomada do crescimento a partir de maio. Então, a gente teve uma queda bastante forte em abril, claro, que se iniciou em março, por consequência da pandemia e dos lockdowns, né, dos fechamentos dos países. E como a economia já vem se recuperando fortemente em maio, acreditamos aí, né, que tenha acontecido, a gente conversou internamente na Context, a gente acredita que tenha acontecido aí uma demanda reprimida, se pode chamar assim, do consumo, e agora a gente vai começar a experimentar uma reestabilização do mercado, né? Aqui é interessante ver, a gente fez uma projeção no final desse gráfico, vocês podem ver, aqui a gente está contando só semanas de lockdown a partir, então, da semana 0, o índice de pandemia, a gente começa aqui o que seria a semana 13, né, que foi quando iniciou o fechamento do comércio, e até a gente faz uma projeção do que vem nas semanas seguintes aqui, que são essas linhas aqui pontilhadas. Portugal se mostra um mercado muito mais interessante, estabilizado, se recuperando com mais vigor do que os outros mercados aqui na Europa toda. A gente vê Itália, que sofreu bastante, Espanha também sofreu muito, teve um lockdown bastante sério, e Portugal parece que tomou medidas bastante eficazes aí no começo do problema, né? E aqui a gente está falando da venda de volume, ou seja, PCs e produtos de consumo mais fortes. A gente está vendo como a pandemia afetou os números, né? Essas linhas em ondas, né, são interessantes só para você entender a evolução de como o mercado está se comportando. Claro que você não vai tirar daqui números absolutos, mas você vai ter pelo menos uma linha de comportamento, né? Novamente, Portugal vem aqui bem colocado, acima da média, e se comportando, o mercado se comportando bem na venda de volume. A reabertura do mercado vai causar uma curva para cima novamente nessas linhas aqui, né? Reabertura do comércio, eu quero dizer. Aqui a gente quer mostrar como Portugal foi o país que mais cresceu no mercado de valor na semana 13 da pandemia, ou seja, semana 13 a gente está falando aí já do terceiro mês de pandemia, e o mercado português de valor, ou seja, a parte corporate de servidores e networking, esse tudo já Portugal se recuperou com bastante velocidade.
Temos algumas colocações aqui que a gente pode imaginar do porquê isso ter acontecido, mas o fato é que o mercado de valor em Portugal teve uma resposta rápida para essa pandemia, né? Aqui a gente mostra no canal de vendas português, né, todos os canais, todos os tipos de canais, né, que a gente chama aqui de corporate reseller, pequenos e médios, os e-tailer business, que são o comércio eletrônico para negócios, para consumo, enfim. Portugal teve uma performance positiva em todos eles, né, nas últimas 4 semanas. Então, realmente o nível de oportunidade no mercado português de TI tem se mostrado bastante interessante comparado com o resto de toda a Europa. Aqui a gente quer mostrar os top trends, né? São as principais categorias, as mais interessantes, que mais venderam aí por percentual, quanto elas cresceram aí na comparação 2019 e 2020, dentro desse período, né? A gente mostra aqui, num gráfico aqui, onde está muito sol e onde está muita tempestade, né? É uma colocação óbvia aqui até de como as coisas funcionam. Então, vocês veem que a questão do trabalho remoto ou das aulas também online, né? Tudo isso acaba colaborando para um impulso nas vendas de determinados tipos de produtos, né? Então, isso vem se mostrando bastante eficaz aí por toda a Europa. Aqui a gente gostaria de mostrar as vendas via distribuição na Europa toda, os 20 maiores fabricantes. Então, comparando maio do ano passado com maio desse ano, a gente vê aqui o crescimento de vendas de cada fabricante. Então, aqui é o volume, né, em receita nas barras escuras, e aqui é a variação do crescimento ano a ano na linha mais clara. Isso, mais uma vez, mostra o mercado mais tradicional e a questão da conectividade liderando novamente aí o que é necessário para o mercado poder continuar operando, né? Se você tirar por base aqui que os fabricantes tradicionais continuam tendo os maiores receitas, né? O maior crescimento aí. Então, gostaria de falar aqui um pouco do mercado português, especificamente, mostrar aqui alguns números que a gente conseguiu coletar dentro do painel de vendas da Context. Então, a gente tem aqui um crescimento anual já no segundo trimestre de 2020. A gente coletou esses números aqui, a linha vai bem para baixo, mas porque a gente não terminou ainda os dados, a gente não tem os dados completos de junho, mas certamente a gente tem uma perspectiva de crescimento também agora para o segundo trimestre, né, chamado Q2 em inglês, e a gente tem uma boa perspectiva, então, para o mercado português em termos de receita, né, já vem se mostrando otimista. A recuperação do mercado começou em maio, e a primeira semana de junho teve um crescimento de 16%. Nós estamos falando de economias aí no mundo todo e, em geral, os mercados sofrendo bastante com crescimentos negativos, né? Na verdade, com diminuição de mercado. E Portugal, com o mercado de TI, pelo menos, a gente tem visto aí uma perspectiva muito boa aí de crescimento. A linha laranja é o crescimento, a variação de crescimento anual, e a receita, né, das barras azuis, né? Então, novamente, junho ainda não contamos com os dados do mês todo, mas já se mostra aí com uma perspectiva de crescimento muito boa. A gente quis apresentar aqui dentro do período da pandemia, né? Então, o ano agora de 2020, partindo da segunda semana, isso aqui é
uma progressão semanal dos números. Então, a gente vê aqui que, claro, semana a semana você vê uma variação muito maior o sobe e desce, né, dos números, mas é evidente aqui entre a semana 13, 14, 15 o efeito do lockdown, né, uma necessidade repentina aí de recuperação imediata já na semana seguinte, porque provavelmente houve uma demanda que surgiu mesmo por toda a reestruturação do mercado de trabalho e de estudo. E então a coisa começa a se estabilizar agora, já na semana 20, 21, e a gente vem num passo bem interessante, já mais estável e positivo, né, no mercado de TI português. Em Portugal, o mercado de valor começou a se recuperar em maio, enquanto o mercado de volume ainda segue numa linha, numa zona negativa, ainda dentro dos números que a gente estava coletando aqui. É interessante ver aqui, realmente, essa linha do mercado de volume cai bastante, o fechamento do comércio é extremamente responsável por isso. A gente vê que o mercado eletrônico em Portugal não tem exatamente uma performance, não é uma coisa muito prática, uma prática muito comum no mercado português. Então, as lojas realmente fechadas atrapalham muito a performance do mercado de volume, que é para consumo. Já o mercado de valor consegue performar muito melhor aqui, tem uma variação de crescimento muito maior e positiva, principalmente, como eu já venho dizendo, por causa dessa questão. Todo mundo tem que trabalhar em casa, então as empresas têm que se estruturar para dar subsídio, para dar condição dos profissionais e dos alunos também, as escolas, né, estudarem em casa, trabalharem em casa. Então, essa infraestrutura foi sendo criada já a partir do momento que se iniciou esse problema todo. Aqui a gente vê que os softwares também foram bem durante a venda de softwares, né? Foi muito bem durante o período da pandemia, com forte crescimento em maio. Então, é um posicionamento bastante interessante, porque a partir do momento que você precisa trabalhar e estudar remotamente, você precisa de sistemas que aguentem deem suporte a toda essa necessidade que surgiu, né? Então, a gente vê que realmente a venda de softwares aqui foi bastante interessante. Aqui em maio a gente mostra um crescimento de 21%, abril 14%, então veio num passo muito interessante aqui de crescimento em comparação especialmente a hardware e serviços. A gente teve até um exemplo aí um colega que já tem o seu computador há bastante tempo e insiste em não trocar porque gosta muito dele. Então, isso é bastante comum que o hardware se mantenha e os softwares venham sendo trocados ao longo do tempo, né? Isso talvez explique esse crescimento aí, de repente, aí em maio, ou nos últimos meses. Aqui é a indústria de Client Solutions, né? Em Client Solutions a gente vai entrar no próximo slide, a gente explica até melhor o que são os Client Solutions, mas vamos falar que são os produtos aí de consumo, PCs e notebooks e tal. É uma das mais importantes em termos de participação de mercado, seguido por telecom. Bom, vamos imaginar aqui uma análise muito rápida, né, que a gente gostaria de colocar para vocês, é que Client Solution e Telecom é basicamente tudo que você precisa para estar em qualquer lugar trabalhando, né? Então, tendo conexão, tendo um PC, você consegue manter o seu dia a dia operando na empresa ou as crianças estudando, enfim, todas as coisas dentro da normalidade possível desse momento, né? Mas o crescimento de Client Solutions foi realmente interessante aqui nos últimos meses, como vocês podem ver. Aqui a gente detalha um pouco mais, ó, vocês podem ver aqui na coluna da descrição de Client Solutions, a primeira coluna dessa tabela. Então, o que são, né? Os notebooks, os SSDs, o tablet, muitas coisas aqui, ó, headsets e microfones explodindo também.
Então, são necessidades que surgiram e que demandaram muito forte aí já desde o início do ano. A gente, novamente, junho, eu quero frisar que a gente não tem o mês inteiro, por isso os números são um pouco decadentes em relação aos outros, né? Mas, evidentemente, produtos que são necessários para o trabalho e o estudo remoto, né? Isso foi uma coisa que a gente notou, assim, muito forte. Crescimento anual de 11% nos smartphones na primeira semana de junho mostra o início da recuperação, o aumento importante nos sistemas de VoIP e telefone fixo em maio. Ou seja, o que a gente pode destacar daqui, né? Esse crescimento forte em smartphone, a primeira semana de junho, me parece, foi a semana que houve já uma abertura do comércio. As pessoas, como eu disse, existe uma demanda para produtos que vinha se concretizando aí no ano e, de repente, tiveram que fechar tudo e já não se podia mais comprar com a mesma facilidade. Assim que abriu, a gente já vê, assim que as lojas foram reabertas, né, a gente já pôde ver novamente aí a volta do consumo. Então, existe uma necessidade pontual aí, imediata de consumo que vai acontecer conforme a reabertura for também acontecendo em função aí da pandemia. A categoria de software e licença tem crescido desde o início da pandemia. O software de virtualização está se tornando uma oportunidade. Então, novamente, como eu havia comentado, né, você precisa trabalhar e estudar de qualquer lugar que você esteja. Normalmente, especialmente agora de casa, né? Então, você precisa atualizar algumas coisas, você precisa criar alguns acessos dentro do seu ambiente residencial para você poder estar trabalhando e mantendo o seu dia a dia profissional e de estudos. Então, é absolutamente normal que as licenças e os softwares tenham crescido tanto aí durante esse período. Como eu disse, é mais fácil você trocar um software do que um equipamento todo. Claro que o ideal é você ter um PC novo, mas às vezes pode não ser possível, né? Então, aqui também boas oportunidades em segurança, né? Todas as categorias na questão de segurança eletrônica cresceram na primeira semana de junho. Aqui um comentário bem rápido. Eu me lembro há uns 3 anos atrás ou 4 anos atrás, um evento da GTDC, que é o Conselho Global de Distribuição de Tecnologia, e foi feita uma enquete com todos os participantes do evento e sobre quais eram as categorias que mais cresceriam no mundo a partir dali, né, de 2 anos para cá. E, claro, cloud veio em primeiro lugar por causa de toda a possibilidade de acesso remoto, e em segundo lugar, sem dúvida, segurança, porque a partir do momento que você coloca todos os dados que o pessoal aí já comentou, né, o volume de dados que uma pessoa usa durante um dia só é enorme, né, 1.5 giga, eu acho que eu vi. E você coloca tudo isso aí numa nuvem, e você precisa de segurança para tudo isso trafegar tranquilamente, né, e para a pessoa também não perder todos os dados. A gente sabe que hoje dado é uma coisa super importante e super valiosa. Então, a questão de segurança é realmente uma boa oportunidade de negócio que vem se apresentando aí ultimamente, né. A maioria dos dispositivos de armazenamento e rede também vem crescendo aí, mostrando uma receita bastante interessante. Mais uma vez, tudo consequência do trabalho e do estudo remoto. Você precisa ter uma estrutura mais, vamos dizer, adequada para não ter problema num momento como esse, por exemplo, agora que nós estamos produto, um equipamento, uma infraestrutura que te dê o suporte necessário. Aqui a forte demanda por wearables, né, que aqui no Brasil, pelo menos a gente mantém o termo em inglês, wearables, mas, enfim, são os relógios inteligentes, os monitores e os rastreadores e tudo isso. Houve uma
uma demanda forte aí, talvez as pessoas ficando mais em casa, usando mais um ambiente fora do escritório, acabem precisando mais e vendo mais necessidade desse tipo de coisa. Os números de Smart Speaker aqui a gente vê realmente fracos, conversando também internamente, o pessoal me passou que parece que essas caixas, né, como a da Amazon, do Google, não falam português, então torna bastante complicado para a gente ainda ter que conseguir falar com elas e no sotaque que elas entendam, né? Aí talvez a popularidade desses smart speakers aí seja tão pequena nas nossas regiões, né? Aqui o console fixo, acessório para jogos e, enfim, a parte de games aqui e os acessórios deles todos também tiveram um bom crescimento. Reflexo das pessoas dentro de casa, você precisa ter algum outro tipo de lazer que não seja, não dá para você sair, não pode ir para a rua, não pode se reunir com as pessoas, isso cria uma necessidade aí de você trazer para dentro de casa mais diversão e o entretenimento eletrônico é muito parte disso, né? Então, tá aí mais um número interessante aí causado por esse efeito pandemia. Aqui os principais fabricantes em percentual de vendas dentro de Portugal, vocês é uma tabela aí bastante interessante, bastante fácil de entender onde estão as oportunidades, né? A gente vê aqui na Europa toda a AMD cresceu muito ultimamente, houve um super... o que eu queria destacar aqui, que eu acho interessante, é Cisco, por causa da questão de conectividade, né? Checkpoint, pela questão de segurança, e a gente tem também aqui um crescimento interessante aqui da TP-Link, e deixa eu ver se a gente está mostrando nessa tabela aqui. É que eu vi outros dados, então estou pensando em outras coisas aqui no meio do caminho. Mas não, é isso mesmo. A parte de monitoramento de dados, de gerenciamento de dados e de segurança e conectividade, sem dúvida, estão dando destaque para alguns fabricantes dentro do mercado português, né? Então, aqui eu gostaria de resumir um pouco dessa apresentação, né? Das últimas 4 semanas, a gente observou um crescimento significativo nas vendas dentro dos canais de distribuição na maior parte do oeste europeu. Após 2 meses negativos, maio já fecha positivamente no mercado português, e a primeira semana de junho já está bem forte, com 16% de crescimento ao ano. Aqui vale lembrar, a gente viu também internamente, a gente já tem acesso a outros dados mais recentes, o mercado de consumo também reagiu muito bem agora nessa última semana. Então, estive conversando com a Helena, que é a responsável aí por Portugal, pelo mercado português e espanhol, e ela me comentou que já temos um crescimento bastante interessante no mercado de volume, né, por conta da reabertura aí na última semana. O mercado de valor mostrou sinais de recuperação durante maio todo, em Portugal, enquanto o mercado de volume ainda seguia negativo, né? Como eu disse agora, a gente já está vendo uma transição aí nesses números. As categorias relativas ao trabalho remoto e às aulas online continuam a crescer. Então, é o Client Solutions, né? Notebooks, tablets, as aplicações de software do Office, como a gente estava escutando até agora, né? A Microsoft aí preparando muita coisa interessante para atender essa demanda. Os headsets, os componentes e, enfim, tudo isso aí começa a ser muito comum para as pessoas e necessário para todo mundo. Então, a gente vê as oportunidades dentro do mercado, né? A demanda por produtos relativos à segurança eletrônica, como eu tinha comentado, vem crescendo muito pelo tráfego de dados que aumentou pra caramba, né?
e os produtos para consumidor e de rede também, sem dúvida, porque você tem que estar remotamente acessando sempre o seu trabalho, a sua escola e tudo mais. Comunicando, inclusive, com a família, né? Você não pode mais visitar ninguém. Então, a adoção de cloud está acelerando e a digitalização das empresas virou uma necessidade dentro dessa crise de saúde e econômica, né? Então, nós temos aí que a realidade de que há muito tempo vinha se falando, vai acontecer uma digitalização, um processo de digitalização, agora acabou acontecendo um pouco drasticamente, mas é necessário, né? Foi por uma adoção necessária mesmo. Ou se adapta, ou você não vai poder mais operar. E realmente é uma oportunidade de negócio para nós no mercado de TI. O lançamento e implementação de soluções de virtualização, assim como o desenvolvimento de novos projetos relacionados ao ambiente de trabalho, né, são uma grande oportunidade. Os clientes precisam de projetos de virtualização, de uso compartilhado na nuvem, e, enfim, tudo isso é uma demanda que o cliente final acaba trazendo e uma oportunidade de negócio para todos. As oportunidades no setor de educação e saúde, né, a reabertura das escolas, universidades, a necessidade de melhora na infraestrutura de hospitais, monitoramento e rastreamento de pacientes, existe uma série de coisas que, mesmo com a reabertura do mercado e dos negócios, a normalidade como era antes, a gente enxerga um pouco o que se diz por aí, né, como você lê o jornal, que é um pouco difícil de acontecer. Muita coisa vai se readaptar dentro da educação, inclusive como essas aplicações do Microsoft apresentaram. O aumento da demanda e o uso de IoT para controle de espaço e atividade, como eu disse, algumas coisas vão realmente mudar na maneira da gente entender o mundo, né, conviver. E a reabertura do negócio, né, do comércio, que vai reativar um mercado já conhecido quase imediatamente. Como eu disse também, a última semana aí, o smartphone já teve uma demanda bastante forte aí, a gente mostrou os números, né? Então, isso é o que eu quero dizer com esse finalzinho, né? A reabertura do comércio já traz uma oportunidade imediata. Então, o PC, os produtos que vocês já estão acostumados a vender, muito provavelmente vai surgir uma demanda já iminente, já pronta com essa reabertura de comércio. Depois a coisa começa a se encaixar dentro das necessidades da manutenção do trabalho remoto, do estudo e tudo mais. Mas imediatamente, sem dúvida, a gente deve enxergar uma linha para cima aí no gráfico de vendas em função da reabertura do mercado. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso. Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma pergunta? Eu não sei como que está a abertura aí das questões. Muito obrigado, Lucas. Sim, temos algumas. Eu vou, se calhar, começar de baixo para cima, para ser mais imediato. Eu vou... Tempo. E certo. Começo já pela do Noé, que diz: todos esses dados são geridos na base de dados criados pela Context? Se calhar para outra transmissão, Lucas. Sim. Ok. Sim, todos os dados são gerenciados, a gente coleta diretamente no mercado, a Context coleta diretamente no mercado e a gente gerencia, a gente, vamos dizer, limpa os dados, né, classifica tudo e para poder colocar isso dentro de uma maneira que seja possível a análise, como a gente está fazendo agora. Depois temos aqui outra questão do Rui, que é que se há previsões para o futuro de TI em Portugal. Provavelmente, qual é que é a sua leitura, Lucas, relativamente ao futuro? Bom, a minha leitura é muito ruim, na verdade, porque eu não participo do mercado português exatamente, né? Eu falo português, mas eu não participo do mercado português. Mas, conversando com a Helena, que está aqui com a gente, né, na apresentação,
A gente... Estou aqui, se queréis que hable. Não, tudo bem, Helena. Acho que se quiser, por favor, Helena, fica à vontade. Shall I speak in English or Spanish? I am sorry, I cannot speak in Portuguese. As you want. If you want to speak in English, I can translate after all, whatever. Well, I think if you see the numbers, Portugal is one of the countries that is behaving better after the pandemic. My feeling and talking to the distributors and the partners that are collaborating with us, they are telling us that the business is growing now. After the lockdown, you can see that stores are opening, and the numbers that we can see are very good. Actually, we have the last week, the 24th, that is the second week of June, and we have seen a growth in the retail area of 90% year on year. So it's incredible. I mean, I think Portugal is one of the countries that has done better in terms of, in the lockdown, and the impact of the coronavirus hasn't been so bad as in other countries. At least my feeling when I see the numbers of the Portuguese in Portugal, I think that we are positive with Portugal. Yeah. Sim, a gente conversando internamente com a Helena, principalmente, que está aí em contato com o mercado, muito mais de perto, né? Até o Rui fez um comentário aqui, tá ruim, é pior, então agora, não, na verdade não. Na verdade, eu é que não tenho os dados, eu pessoalmente não tenho os dados para poder explicar o que deverá acontecer no mercado português. O que eu posso dizer, do Lucas, era ruim, era esse o significado. A minha não é válida porque desconhece, portanto... Exatamente. Mas como a Helena disse, como a Helena comentou, a gente tem visto Portugal reagindo muito rápido e muito bem a toda essa questão da pandemia, né? Como eu mostrei nos gráficos, o formato da linha dos números em Portugal foi bem acentuado, assim, caiu e já voltou muito rapidamente. Ou seja, Portugal me parece um mercado em plena recuperação. Eu acho que, se eu puder dar alguma estimativa, ela é positiva para o mercado português. Aliás, muito mais para o português do que para o brasileiro, diga-se de passagem. Lamento. Mas não é essa a pergunta. Sim, é verdade. Eu estou calado porque estou aqui à procura de questões que tenham ficado para trás, que eu sei que houve algumas, que eu, se bem me recordo... encontrei. Temos uma outra questão do Noé, que diz, todos esses dados... é a mesma, mas eu vi há bocado, que esta é a maior base de dados da Context, a maior base de dados da Europa ou do mundo? A Context possui a maior base de dados do mundo, maior, e na Europa, sem dúvida, a melhor. Isso não tem. Nós temos bastante dados mesmo na Europa. Como eu disse, acho que a Helena pode me corrigir se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, um ano após o surgimento do PC, o nosso fundador e CEO da empresa, ele resolveu começar a fazer esses relatórios. Então, já existe um estudo de mais de 35 anos aí de mercado fazendo isso. E a gente tem contato aí com toda a cadeia aí de fabricantes na Europa, principalmente, né? A empresa é sediada em Londres, então já tem uma experiência bem grande aí no mercado europeu. Yes, that's true. We've been more than 35 years in the market, following the prices and the sales of the IT industry. We have developed the biggest database in Europe, and we are growing in other areas, like, for example, Brazil. That's
Lucas is there. Argentina is the EMEA. But in Europe, probably, I would say that, we are the biggest. Okay. Thank you, Helena. Thanks a lot. Eu tenho uma questão. Já vou ler as duas questões que temos aqui pendentes no chat, que é, na sua opinião, Paulo, não apenas sobre Portugal, mas agora de uma forma geral, que eu já percebi que sobre Portugal mais especificamente teria de ser com a Helena, estas transformações são transformações que vão persistir ao longo do tempo, ou isto é apenas uma fase que depois vai ter um retrocesso e vamos voltar às dinâmicas que tínhamos antigamente, portanto vai voltar tudo exatamente àquilo que era antes do Covid. Portanto, em resumo, acha que se vai manter tudo diferente, a mudança vai persistir, ou vamos retroceder para aquilo que tínhamos antes do Covid? Yeah, in my opinion, I am in charge of Spain too. We are doing weekly calls for all Europe every Wednesday. The thing is, to be honest, nobody knows what will happen in the near future, because we don't know if we will have like a second wave in October, that it will impact all the countries. But what is sure is that after this, the impact of the COVID, there are a lot of opportunities for the IT industry, mainly in the education sector, in the health as well, in the health sector. Companies have realized that they really need to transform and to change and to be more digital. Otherwise, it will be very difficult to survive in this era. The remote working is, of course, is an opportunity as well. Most of the companies are thinking of how to come back to the office. No, probably we are thinking. All the companies are thinking of a flexible way of going back to the office. The remote working, I think it will continue after this pandemic. I'm not sure if everybody will go back like 5 days in the office, but maybe 3 days, and then you stay like 2 days at home. So and there are a lot of opportunities in that area. And the government as well is helping. As you said at the beginning of the webinar, no? There are a lot of education programs to help all the students that has to study at home and maybe they don't have the devices. For example, I can tell you one example that in Spain, the government just announced the acquisition of 500,000 PCs and tablets for next academic year. The investment is going to be of 260 million euro. So, you know, it's clear that we have an opportunity. This is at least my opinion, probably the context opinion. Yeah, I hope I have understood. I have. Very good insight. Thank you. Depois temos aqui uma intervenção do Paulo que diz: os números não mostram a realidade como os negócios estão a ser realizados durante a cadeia de mercado, desde o importador, distribuidor até ao cliente final. E pergunta se pode dar um exemplo. Sim, Paulo, não sei se quer dar o exemplo por escrito, se quer ligar o microfone. Vou-lhe dar alguns segundos para decidir. Se calhar o Paulo já não está aqui. O Paulo escreveu agora. Ele escreveu mais alguma coisa aqui. Escreveu, mas está em conversação com o Lucas e com o Rui. E o Rui pergunta, no caso do hardware, qual será a área dos equipamentos que irá crescer mais? Desktops, tablets, smartphones, portáteis ou servidores? O que é que vocês acham? Quer responder, Helena? Excuse me. I think notebooks is an opportunity there. You know, if you see our numbers, it has been growing for all this year.
Everybody needs a tablet or a notebook to work from home or to study from home. Probably the smartphones, they suffer a lot during the lockdown, probably because, all the stores were closed and people want to, and probably everybody has nowadays everybody has a smartphone. The delay of the acquisition of a smartphone could, you could wait 2-3 months after buying a new smartphone, but to work, you really need a good notebook or a good, a device, no? But after this, I think my opinion is that the smartphones, will grow after the reopening of the stores, and we have seen that already in our numbers. Yeah. And servers, they are starting to grow. Probably, they will grow because we need the infrastructure, and now they suffer a lot because with the lockdown and because everybody, we were not in the offices, but from now on, I think, they are going to grow as well. Yeah. Acho que tudo que se relaciona, né, como eu comentei durante a apresentação, tudo que se relaciona ao trabalho e estudo remotos, né, a partir de casa, devem ter um crescimento bastante interessante aí nos próximos meses. Aqui o pessoal está aqui conversando no chat e se acha que as coisas voltarão ao normal 100%, eu não acho que volte 100%, acho que as empresas vão se habituar a essa questão do trabalho remoto, como a Helena falou, talvez alguns dias da semana no escritório, mas provavelmente a gente vai usar mais a estrutura em casa, né, para trabalhar. E isso vai gerar uma demanda de notebooks, de smartphones, porque você pode estar em qualquer lugar e responder o seu e-mail e checar as suas mensagens e tudo mais. Enfim, eu acho que essa é a tendência. Sim. E essa vai ser difícil de reverter totalmente, de facto. Concordo. Os próprios trabalhadores acho que vão ter menos disponibilidade para o fazer. Pois é, para que pegar trânsito para ir para o escritório se você pode estar trabalhando, né, muito rapidamente ali na sua casa? Então, sim, é verdade. Acredito que seja essa a tendência mesmo. Sim, é verdade. O nosso tempo está a chegar ao fim, portanto, eu já vi que há perguntas, nomeadamente sobre a apresentação anterior e talvez sobre a primeira, que tenham ficado por responder. Portanto, nós vamos ter o cuidado de amanhã começar por aí, muito rapidamente tentarmos responder às perguntas que ficaram pendentes. Com os minutos que nos restam, eu vou voltar a agradecer a todos os que estiveram presentes, tanto os oradores como os assistentes, pelo tempo que disponibilizaram, e faço aqui uma referência para os links e para o concurso que está a decorrer. Eu vou partilhar aqui os links de final de dia. Ora, onde é que eles estão? Deem-me um segundo. Vou partilhar assim, não é a coisa mais elegante, mas é para conseguir manipular. Portanto, vamos ter aqui vários links. Aqui para o formulário, em que vamos ter questões relacionadas com as